Boa noite, quarta-feira, 16 de dezembro. Hoje o Nesp Notícias fala de direitos na terceira idade. A gente recebe a advogada Márcia Negrisoli, que acaba de lançar o livro Dever de Amparo ao Idoso. Você vai ver também. A lição deixada por uma tragédia. Alunos de escola bauruense analisam amostras de água do Rio Doce. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você vai conhecer jogadores que vieram de longe para tentar se destacar na competição com a camisa do Noroeste. A escola Luiz Castanho de Almeida, na Vila Falcão, em Bauru, foi desocupada hoje de manhã, depois de 22 dias de protesto contra a reorganização da rede estadual de ensino. Foi a última das 4 unidades que foram ocupadas aqui na cidade. Na última segunda-feira, a Justiça havia pedido a reintegração de posse do prédio e dado um prazo para que os estudantes deixassem o local. Antes de saírem, os jovens fizeram uma limpeza na escola. De acordo com a Diretoria Regional de Ensino, a reposição das aulas começa já na próxima segunda-feira e deve se estender até janeiro. Ainda sobre educação, a maior tragédia ambiental do país completa 41 dias hoje. Foram 50 milhões de litros de lama que devassaram o leito do Rio Doce e chegaram até o oceano. Parte do resultado desse crime ambiental chegou aqui em Bauru, em amostras coletadas por professores da Escola de Incal, que foram até Minas Gerais. A água do rio está sendo analisada pelos alunos e as conclusões são alarmantes. Neste laboratório, os alunos examinam amostras de água e lama do Rio Doce, coletados em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em Minas Gerais. Em novembro, o local foi devastado após o rompimento das barragens da mineradora Samarco. Para conseguir as amostras, professores viajaram até a região atingida pela lama tóxica. Segundo o IBAMA, mais de 50 milhões de metros cúbicos de material proveniente dos rejeitos da produção de minério de ferro vazaram para o Rio Doce. As imagens coletadas pela equipe dão ideia da dimensão do desastre ambiental. Com as fotos feitas pelos professores, é possível fazer uma comparação de como era o Rio Doce antes e como ficou. E foi para dar aos alunos a real dimensão do desastre que eles viajaram para tão longe. Não há como a gente dimensionar o impacto, principalmente o impacto ambiental desse desastre para os alunos, senão trazendo realmente as amostras do rio e realmente da terra, daquela comunidade, daquela região, para análise em laboratório. Temos um projeto de análise, né, da água do Rio Batalha, da nascente até a foz, e para o aluno dimensionar o impacto realmente e como realmente está a situação do rio, a gente faz um paralelo com aquilo que nós encontramos no Rio Batalha. Agora, no laboratório, sob orientação de professores de Física, Química e Biologia, os alunos podem tirar suas próprias conclusões sobre o episódio. A gente está testando para ver se tem o minério de ferro na água, daí a gente tem que ver se está contaminado ou não. Isso vai prejudicar não só a cidade de lá, e sim o mundo inteiro. Nesse daqui eu tenho o reagente, a amostra e a amostra com o reagente. E aqui a gente pode notar uma coloração mais avermelhada por causa do ferro que está contido dentro dele. Isso significa que a água do Rio Doce não é mais própria para consumo? Não, isso pode afetar a vida da região, porque se consumir essa água, com certeza terá problemas sérios na saúde. Uma vez separado esse minério, nós estamos fazendo uma lavagem ácida e nós estamos colocando um reagente de complexação, que é o tiocianato, que dá um vermelho característico para os alunos visualizarem a forte presença de ferro nessas amostras, né? Diferente de amostras coletadas, por exemplo, no nosso jardim. O desastre de Mariana é considerado o maior desastre ambiental do país. E trazer um pouco da realidade observada por esses professores em Minas Gerais foi uma forma que eles encontraram de fazer com que esses alunos não esqueçam tão cedo o que aconteceu por lá. A professora de Biologia, que fez parte da equipe que viajou a Minas Gerais, se assustou com o que viu. A primeira coisa que a gente pensa é a tristeza e o choque, porque é uma coisa que pela televisão
um pouco diferente, porque a hora que a gente chega lá, a gente vê o tamanho daquilo, parece um cenário mesmo de bomba atômica. É por isso que a gente tem que, além de proporcionar ao aluno essa consciência ecológica, mas também fazer com que ele cobre das autoridades estarem fazendo essa reestruturação do local e também tentando melhorar a qualidade da água do rio. Depois da experiência, o que mais preocupa os alunos é a falta de ações para tentar reverter o que ocorreu e ajudar as pessoas que viviam em locais atingidos. A gente vê o desastre e tudo que ele causou e ninguém está fazendo quase nada a respeito. Então, eu acho que eles teriam que começar a agir para tentar salvar, pelo menos, alguma coisa. Pelas filmagens que eles fizeram e pelas fotos, a gente conseguiu ver que não tinha nenhuma ajuda, assim, tanto da mineradora como do governo, para ajudar a restaurar o rio e a cidade. E mesmo que aconteceu isso, a gente tem que correr atrás, tentar restaurar a natureza que estava lá. Porque, como vocês puderam ver ali nos testes com microscópio, havia uma grande quantidade de cianobactérias. E isso quer dizer que o rio está morto, digamos assim. Começaram hoje as férias para cerca de 8.500 alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal de Bauru. A volta às aulas está marcada para o dia 3 de fevereiro. Antes disso, ainda, entre os dias 4 e 29 de janeiro, é o período de matrícula de novos alunos na rede. Para isso, os pais e responsáveis devem procurar a unidade mais próxima de onde moram e levar os seguintes documentos do estudante: certidão de nascimento, carteira de vacinação e comprovante de endereço. A Secretaria explica que a confirmação da matrícula vai depender da disponibilidade de vagas na escola escolhida. Vão ter prioridade os alunos que moram mais perto da unidade. Dois fenômenos hoje contribuíram com essa chuvinha que foi e voltou em Bauru. Um sistema de baixa pressão que deixa o tempo instável e a passagem de uma frente fria. Vamos ver então como fica o tempo nesta quinta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde chove forte no leste e oeste do estado e também em pontos isolados no norte. Nesta quinta, a frente fria começa a se dissipar, por isso são esperadas chuvas intensas, porém rápidas, mais no período da tarde e noite. Em Bauru ainda deve chover mais nesta quarta-feira. Para amanhã são previstas novas pancadas no fim do dia. Agora a umidade do ar é de 73%. Os ventos sopram a 8 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 21 e 29 graus. Amanhã a mínima prevista é de 20 e a máxima de 33 graus. No próximo bloco você confere as informações sobre a primeira competição oficial na pista de skate recém-inaugurada em Bauru. E a gente mostra também a preparação do Noroeste para disputar a Copinha agora em janeiro. O time conta com os jogadores de longe para tentar avançar na competição. Daqui a pouquinho, continue com a gente. Voltamos com um recado para os skatistas. O Bauru Skate Park, a pista para a prática do esporte aqui na cidade, que acabou de ser inaugurada, recebe neste domingo a primeira competição oficial. A pista vai ser palco da terceira e última etapa do Circuito Bauru de Skate, com disputas nas categorias Mirim e Iniciante. A modalidade é Street, em que os atletas realizam manobras nos obstáculos disponíveis ao longo da pista. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 200 competidores. As inscrições podem ser feitas no local no dia do evento, marcado para começar às 8 da manhã. O Bauru Skate Park fica na quadra 37 da Rua Araújo Leite. Mais informações sobre a competição pelo telefone 3108 1050. No próximo dia 2 de janeiro começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o torneio que mais revela jogadores no país. E o Noroeste disputa a primeira fase em casa. O objetivo do time é avançar para a segunda fase e por isso conta com jovens atletas que vieram de longe em busca de oportunidades. Esses meninos têm entre 16 e 19 anos e estão treinando para uma das competições mais importantes da categoria de base do futebol.
a Copa São Paulo. Para a competição, o Noroeste tem à disposição 29 jogadores. Muitos desses atletas nunca participaram da Copinha e enxergam no torneio uma oportunidade de conseguir um contrato com um grande time. O Luiz Felipe é um deles. Ele veio de Cambará, no Paraná, e espera estrear com o pé direito. Preparando forte aí para uma competição boa, e tem muitos empresários aí, times que estão olhando. E é uma oportunidade boa para todo mundo que está aqui. Quem já disputou a competição, como o goleiro Pedro, sabe do peso que a Copa São Paulo tem para a carreira de qualquer jogador. Na nossa categoria é como se fosse uma Copa do Mundo. É muito difícil e todo mundo é um correndo atrás do outro. Tem aqueles que vieram de longe só para defender o Noroeste no torneio. O Joseilson, por exemplo, deixou a Paraíba para tentar realizar o sonho de ser jogador profissional. Eu acho uma oportunidade única, né? Porque lá é muito difícil, na Paraíba. A categoria de base lá não tem. Aí a gente vem para aqui para tentar a sorte e conseguir conquistar o objetivo. Você foi bem recebido pelos seus colegas? Sim, a galera aqui é gente boa. Só fica zoando porque é da Paraíba, essas coisas todas. Acaba da peste, esse negócio, mas é tranquilo. E a saudade? Bate, né? Mas a gente tem que amenizar isso. Conseguir vencer, tem que amenizar isso aí. Mas tem também os que estão em casa. Natural de Bauru, o João Vitor espera contar com o apoio da torcida, especialmente dos familiares. Isso porque o Noroeste jogará a primeira fase da Copinha no estádio Alfredo de Castilho. É bom porque elas vêm estar perto da gente assistir. A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa em Bauru no dia 2 de janeiro. E o objetivo do Noroeste é conquistar uma das 2 vagas para a segunda fase da competição. Roderley tem a tarefa de preparar o time para entrar com tudo no torneio. De um lado, precisa controlar a ansiedade dos atletas, que encontram na Copinha uma oportunidade de mostrar trabalho. De outro, tem que treinar bem a equipe, técnica e taticamente, já que no ano passado, o Noroeste foi eliminado logo na fase inicial. Os jogadores aqui são jovens, mas todos eles já têm uma larga experiência, ou de categoria de base inferior, ou de alguns clubes que já passaram. Então a gente tem conversado com alguns, tem alguns jogadores que são remanescentes da Copa São Paulo desse ano, que foi em 2015, né, em janeiro. Então a gente está usando a experiência desses jogadores, com a experiência da comissão técnica que está junto comigo, com um pouco da experiência que a gente tem, para tentar passar para os atletas que a gente vai fazer um bom trabalho. Bauru vai sediar o Grupo F da Copinha. Além do Noroeste, estão na chave outras 3 equipes: União Barbarense de Santa Bárbara do Oeste, Coritiba do Paraná e Palmas de Tocantins. No próximo bloco, a gente fala sobre direitos dos idosos. Esse é o tema de um livro que acaba de ser lançado pela advogada Márcia Negrisoli. Daqui a pouco, voltamos num instante só. O assunto agora são os direitos na terceira idade. A advogada Márcia Negrisoli acaba de lançar o livro O Dever de Amparo ao Idoso. E a Márcia está hoje aqui em nosso estúdio para falar mais sobre o conteúdo da obra. Márcia, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço o convite e o espaço aberto aqui pela TV Unesp. Márcia, você mostra no seu livro que a garantia do direito do idoso não é só uma responsabilidade do Estado, né? É, exatamente. O livro ele tem esse foco principal, né? De analisar o artigo 230 da Constituição Federal, que dispõe a respeito da responsabilidade do Estado, da família e da sociedade no amparo às pessoas mais velhas, aos idosos. Então, são responsabilidades que, na verdade, são tratadas pela Constituição Federal de uma forma isonômica. Todos têm o dever de amparar as pessoas idosas. Só para a gente entender, o idoso é classificado a partir de qual idade? Pelo Estatuto do Idoso, a pessoa com 60 anos de idade ou mais. Márcia, quais são as principais legislações que garantem os direitos a essa pessoa com mais de 60 anos? Bom, primeiro nós temos a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, uma carta de princípios que traz direitos e deveres para todos os cidadãos, mas que traz uma proteção também especial aos idosos, né? Como, por exemplo, a gratuidade no transporte público às pessoas maiores de 65 anos, também delimita a idade para a aposentadoria, né, do trabalhador urbano, que é 65 anos para os homens, 60 para as mulheres. Trabalhador rural, essa idade cai 5 anos para a aposentadoria. E aí, tirando a Constituição Federal, nós temos legislações
ordinárias também que são muito importantes na garantia e proteção aos direitos dos idosos. Então, a gente poderia citar a Lei Orgânica da Assistência Social, que é uma legislação conhecida como LOAS, de 1993, e que trata a respeito da assistência social à velhice, e que prevê aí o pagamento pelo Estado, né, de um salário mínimo aos idosos acima de 65 anos e que não possuem condições de se manter e nem de serem mantidos pelas suas famílias. Também temos a Política Nacional do Idoso, que é uma legislação de 94 e que ela normatiza os direitos sociais dos idosos e cria o Conselho Nacional do Idoso. E, por fim, o Estatuto do Idoso, que já é uma legislação um pouquinho mais recente, de 2003, que trata, o objetivo do Estatuto é de normatizar e garantir a dignidade aos idosos. Dentro das responsabilidades da família, muita gente sabe né, que os pais devem pagar pensão alimentícia para os filhos, mas tem o contrário também. A legislação prevê o pagamento de pensão de filhos para pais. Em que situações isso acontece, Márcia? O artigo 229 da Constituição Federal, ele dispõe que é dever dos filhos amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Então, sempre que os pais idosos não possuírem condições de se manter sozinhos, é dever dos filhos ampará-los. E, inclusive, os idosos possuem o direito de ajuizar ações na justiça, solicitando a prestação de alimentos, né, como os filhos fazem com os pais, né? Então, o inverso também é plenamente possível. Os pais, na velhice, podem pedir alimentos para os filhos. E tem uma situação também que caracteriza o abandono do idoso, né? Sim, o abandono de idoso é inclusive muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque abandono de idoso é crime, né? Previsto tanto no Estatuto do Idoso como no Código Penal. Então, abandonar idoso em instituições de longa permanência, em hospitais, casas de saúde ou deixar de prover a sua subsistência, tudo isso pode configurar crime de abandono de idoso, e cuja pena é a detenção de 3 meses a 3 anos e multa. Você pontua que uma área bastante deficiente, talvez seja um dos maiores desafios na garantia dos direitos da pessoa idosa, é a área da mobilidade. Essa responsabilidade por garantir a circulação dos idosos é do Estado? Principalmente do Estado, que tem que garantir a acessibilidade, né, nos espaços públicos. Então, o Estado deve garantir a acessibilidade, e aí entra também não só os idosos, mas pessoas com deficiência, gestantes, né, pessoas com deficiência às vezes temporária, né, não definitivas. Então, o Estado deve garantir a acessibilidade em todos os espaços públicos, ruas, calçadas, praças, enfim, todos os espaços públicos. Mas aí também entra a sociedade. Então, as pessoas que possuem comércio, lojas, também devem garantir a acessibilidade nos espaços privados. A sensação que a gente tem é que o idoso está bem amparado em termos de legislação, mas o que falta é o acesso a essas informações, né, Márcia? Sim, parece haver um abismo entre a lei e a realidade. Tudo é muito lento no nosso país, né? Então, se pegar como exemplo a legislação de 94, a Política Nacional do Idoso, que cria o Conselho Nacional do Idoso, que é um órgão importantíssimo para a efetivação de políticas públicas, né, nesse segmento. Então, foi criado esse conselho em 94, mas ele só entrou em atividade em 2002. Então, quer dizer, tudo muito lento no nosso país, infelizmente. Então, para quem quiser se informar mais, saber desses direitos, como que as pessoas podem encontrar o seu livro, O Dever de Amparo ao Idoso? Bom, o livro ele já está disponível nas bibliotecas da cidade e também na Livraria Espessoto, que é uma livraria especializada em livros jurídicos. Certo, Márcia, muito obrigada por esclarecer essas questões aqui. Eu que agradeço. A gente fica por aqui e amanhã, por causa da exibição do futebol, o Nesp Notícias vai ser de novo mais tarde, só que às 8 da noite. Se você quiser nos acompanhar ao vivo, é só acessar o nosso site às 6h30 da noite. Tchau!